Olá pessoal, tudo bem? Então vamos conversar um pouquinho sobre a dívida pública federal, né? O pessoal aí fica muito preocupado na relação do Tesouro Direto com a dívida pública federal, por achar que o Tesouro é uma parte muito importante da dívida pública federal. Ele é muito importante na medida em que é um programa do governo para que as pessoas físicas possam investir nos títulos públicos diretamente, certo? E não só apenas através de fundos, como era no passado, antes de 2002. Só que para você assim achar que o montante que tem no Tesouro Direto é relevante, aí não tá muito exato, né? Porque são 60 bilhões, enquanto que você viu aí, né, num leilão normal, o Tesouro arrecada 10 bilhões, né? Então, quer dizer, em 5, 6 leilões, o Tesouro arrecada o que tem em todo o Tesouro Direto. Então, eu acho que isso aí dissipa um pouco a preocupação de que possa acontecer alguma coisa errada, né? Porque o volume não é muito significativo no Tesouro Direto, certo? A poupança tem muito mais, tem na casa de 800 bilhões atualmente, né? O que é mais de 10 vezes o que tem o total investido no Tesouro Direto. Então, na magnitude das coisas, a gente vê que ideias de confisco ou de que o Tesouro vai dar calote, esse tipo de coisa, começa a ficar um pouco sem sentido, porque o volume realmente é muito pequeno, certo? Então agora, pessoal, vamos ver alguns detalhes que eu acho muito interessante nesse relatório aqui de março, que já é o mês em que começaram os problemas. O relatório de abril, eu acho que poderá vir pior, né? Pela questão aí de ter mais quarentena, mais retração econômica, enfim, essas questões todas, tá? Separei aqui alguns itens, alguns gráficos que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa tabela aqui eu achei muito interessante, que ela coloca ali os leilões extraordinários que aconteceram em março. Vocês se lembram que tinha leilão todos os dias? Muitos desses leilões acabaram nem se concretizando, né, por falta de volume. Mas a equipe lá do Tesouro fez um compilado e juntou todos os dados aqui, ó, com os tipos de papel. E aqui é com o resultado em milhões de reais. Então o mês de março foi um mês em que o resultado líquido total para o Tesouro foi de menos 33 bilhões de reais, ou seja, foi um mês em que o Tesouro colocou de volta no mercado. As instituições devolveram os papéis e o Tesouro os recomprou, né? Recomprou esses papéis e devolveu para o mercado 33 bilhões de reais. Olha aí, pessoal, 33 mil milhões, 33 bilhões de reais. Vocês estão vendo o númerozinho aqui embaixo no cantinho direito da tela? Pois é, isso aí é mais da metade do Tesouro Direto inteiro, que foi o que aconteceu só no mês de março. Então, pessoal, vejam aí, e o Tesouro está lá firme e forte, arrecadando lindamente 18, 19 bilhões de reais no último leilão. Então, quer dizer, agora vamos ver aqui os tipos de papel, pessoal. Olha só. A gente vê pelo montante financeiro, tá? LTN, Tesouro Prefixado, o que mais foi vendido foi o de prazo intermediário 2023. Tá ali, ó. Né? E no mais longo, 24, o resultado líquido para o Tesouro foi positivo, ou seja, as instituições compraram no período ali de começo da crise em que o Tesouro estava tentando dar liquidez ao mercado. Olha que interessante isso aí. Sobre NTNF, ou seja, Tesouro Prefixado com juros semestral. O papel mais vendido foi o de 2027, certo? Isso aqui, o 2027 está presente nos leilões agora. Me parece que e vejam que os de longo prazo, ó, não foram os mais vendidos, ó. O 23 foi bastante vendido, o 25 foi bastante vendido, mais de 1 bilhão de reais. O 27 foi mais vendido de todos, com mais de 4 bilhões de devoluções para o Tesouro. Agora a gente pega ali 29 e 31, foram poucos os papéis vendidos. E esse papel aqui, o 31, ele teve mais de 1 bilhão de reais vendido por leilão quando ele foi lançado, em janeiro. E se não me engano, foram 2 ou 3 leilões que ele vendeu nessa margem aí.
Então, gente, olha só. Eles venderam o prazo médio, mais ou menos, 2027, 4 bilhões. Mas é um prazo que eles podem recomprar agora, porque esse papel continua nos leilões, certo? Então vejam que interessante, o mercado devolveu mais algo que ele pode comprar, e ele se concentrou no prazo médio da curva, não vendeu tanto o prazo longo da curva. Vejam que dado interessante, né? Então é mais ou menos, por exemplo, quando teve um comentário de vocês que eu particularizei os dados em vídeo sobre resgatar ou não o Tesouro IPCA 24, ele está resgatando o quê? Eu não sei a carteira dele, né? Mas provavelmente é começo de curva. É como eu falei no vídeo, né? Você vai resgatar um IPCA 24 aí a 5%, você vai estar abrindo mão de IPCA mais 5% por 4 anos. Agora, me pergunta se eu vendo um IPCA 35, a inflação mais 5% eu não vendo. Por quê? Porque são 15 anos de inflação mais 5% é outra coisa. É muito diferente. E vejam aqui que eles venderam o 27, que eles podem recomprar. Interessante esse dado. Então, mas vejam que entre prefixado e prefixado com juros, eles venderam muito mais, eles venderam 7 bilhões de prefixado com juros, versus só, entre aspas, quase 1 bi de prefixado normal. Mas o mais interessante é que realmente o Tesouro IPCA, que é o papel que nós, pessoas físicas, gostamos demais para ter a proteção da inflação, aquela coisa toda, é o papel que eles, bancos e instituições financeiras, menos gostam. Porque eles devolveram nada mais, nada menos que 25 bilhões de reais em NTNBs. Tá? E aqui eles só têm Tesouro IPCA com juros. Tá? Eles não têm NTNB principal. Então vamos ver mais ou menos aqui. Ó, eles venderam muito IPCA 24, ó, 7 bilhões, ó, praticamente o volume inteiro de NTNF. Interessante, né, pessoal? Venderam mais aqui a parte média da curva de novo, ó. 24 é curto prazo, 25 é aproximadamente curto prazo, 4 bilhões que eles podem recomprar, 3 bilhões e 300 no 26, 4 bilhões e meio no 28 e um pouquinho ali, saltando um pouquinho no 2050. Mas assim, parte média da curva, pessoal, e venderam predominantemente Tesouro IPCA, 25 bilhões de 33 bilhões. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 23.138 por 33.095. Quer dizer, 75% do que os investidores institucionais devolveram para o Tesouro Nacional em março foi NTNB, foi Tesouro IPCA. Então, quer dizer, é uma postura completamente diferente do que a maioria das pessoas físicas tem, porque a maioria das pessoas físicas tem, em primeiro lugar, Tesouro Selic e depois Tesouro IPCA, né? Por quê? Pelo nosso medo da inflação, o que é muito natural, né? Só que aí o que acontece? Vejam que quanto maior o prazo, gente, mais o título oscila, mais o título rende negativo, e isso aparece nos fundos, né? Porque se um fundo de renda fixa aí, ou um fundo de previdência privada, tem uma posição muito grande em NTNB longa, a gente pega aqui de 2030 em diante, ó, vejam que é a menor parte, né, do que eles até devolveram, porque provavelmente não tinham tanto papel longo, né? Então 2030 em diante. Esses papéis aqui, eles oscilam muito e eles marcam a mercado, a carteira de forma negativa. E isso afasta o cliente, né? Porque o cliente quer estabilidade. Então eu vejo esse como um dos motivos para eles não terem tanto longo prazo nas NTNBs e para eles não terem NTNB em geral, porque a NTNB oscila mais. Tem um vídeo que eu mostrei para vocês a questão da oscilação do prefixado versus a NTNB. E naquele vídeo a gente mostrou que o prefixado se comportou de maneira mais estável e previsível do que a NTNB, muito em parte pelos prazos mais curtos. Tá? Vejam aqui, ó, o prefixado normal, sem pagamento de juro, ó, acaba em 24, quer dizer, ele está todo dentro do curto prazo, porque curto prazo são 5 anos, tá, gente? Bom, nessa tabelinha aqui era isso que eu tinha para dizer. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, coloca aqui que eu tento responder aí nos próximos vídeos. Vamos para outros detalhes bem importantes desse relatório. Aqui nós temos uma tabelinha só do Tesouro Direto. Olha que bacana, pessoal.
E no Tesouro Direto também houve devoluções, viu? Na margem aí de 780 milhões de reais, tá? Claro, um volume bem menor, né? Vide o tamanho do programa Tesouro Direto. E a maioria das devoluções aconteceu em Tesouro Selic, pessoal. Vejam só, certo? 2 bilhões e 100 milhões de reais devolvidos por Tesouro em Tesouro Selic. Aproximadamente um pouquinho mais de 1 bilhão de reais em Tesouro IPCA dos diversos tipos, IPCA e IGPM, né? Mas o IGPM ali são resquícios, né? Porque desde 2006 ele não existe mais para nossa compra, né? E devolução aí de 560 milhões de reais em pré-fixados. Mais ou menos o perfil do que as pessoas têm no Tesouro Direto, em que os papéis que predominam são o Selic e Tesouro IPCA principal, né? Tesouro Selic, IPCA principal, depois, se não me engano, é pré-fixado, entre aspas, principal, IPCA com juros e pré-fixado com juros. Essa é a ordem da preferência das pessoas, tá? Vamos ver mais informações. Esse gráfico aqui, gente, esse gráfico aqui é extremamente importante, tá? A formação da nossa dívida pública federal. Aqui é a dívida pública federal inteira de 4 trilhões de reais. Isso aqui é muito importante porque tem comentários, tem textos aí na imprensa especializada, pessoal falando bobagem, falando coisa errada. Taxa flutuante. O que é taxa flutuante, pessoal? É Tesouro Selic, tá? Por quê? Porque é uma taxa aí que de 45 dias pode ou não ser modificada, então ela está sempre flutuando, tá? É assim que é considerado. Prefixados, como o nome já diz, são os prefixados. Índice de preços é Tesouro IPCA. E câmbio. Câmbio é o seguinte, pessoal, é a NTN-D, D de dólar, tá? São emissões feitas no exterior em dólar, tá? Em moeda estrangeira, pode ser euro também. E eles são realmente a dívida externa do Brasil. Então a dívida externa do Brasil, tá? Aquele pânico que acontecia nos anos 80, principalmente, né? Quando o dólar aí aumentava 10%, a dívida externa aumentava 25%, 30%. Por quê? Porque tinha muita dívida em dólar. E hoje nós temos aí 5,2% de dívida externa, tá? E a taxa que ela pode oscilar dentro da carteira, olha aqui, isso é importante, ó, é de 3 a 7%. Então a dívida externa está num nível extremamente confortável, tá? Não é que ela não exista, ela existe, mas ela está num nível muito confortável. E o que mais que o pessoal fala bobagem por aí? Tem gente, eu vi matéria falando que a dívida interna brasileira é 50% é Tesouro Selic. Tá errado, gente, tá errado. E aí tu tira um raciocínio. Com base nisso, tu vai interpretar mal os dados. A dívida interna brasileira atrelada ao Tesouro Selic é 38% no máximo. 37,7%, ou seja, é um pouquinho mais de um terço, certo? Um pouquinho mais de um terço em Selic e um pouquinho menos de um terço em prefixados, aproximadamente um quarto em índice de preços e 5% em dívida externa, tá? Então, gente, assim, é o maior título, é o Tesouro Selic, atrelado aí a taxa flutuante, enfim, tá? Um pouquinho mais de um terço, quase 38%, tá? Mas é o predominante, mas não é a metade da dívida, gente. Não é a metade, tá? Isso aqui tem uma redução do custo da dívida? Tem. Só que aí o que acontece? Tem muito prefixado. E aí, como vocês viram, prefixado é onde o governo está aumentando, onde o Tesouro está aumentando a oferta de títulos nos leilões. E ali as taxas podem vir um pouquinho maiores, aumentando o custo da dívida. Então nem tudo são rosas, tá? Mas a maior parte sim continua bem, tá? E o mercado também continua comprando pré-fixados de prazo muito curto, com taxas aí realmente extremamente baixas, abaixo de 3% ao ano, para coisas que vão vencer em 6 meses, 10 meses. É muito tranquilo, tá? Mas a gente tem que ter isso em mente, tá? A maioria é taxa flutuante sim, mas não é metade. É bem menos do que a metade. Bom, pessoal, já estamos nos aproximando do final do vídeo. Gostaria de falar também sobre detentores. O pessoal pergunta aí às vezes sobre
não residentes, os estrangeiros, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, não residentes, tá? E aqui a nossa dívida, o que que aconteceu com ela em março. E muito interessante, ó. Ela partiu aqui nas nossas tabelinhas, ó, de 4 trilhões e 83 bilhões de reais para 4 trilhões e 6 bilhões e meio de reais. Ou seja, a dívida diminuiu. Isso é muito legal, gente. Muito legal. E aí, isso aí é uma coisa que não aparece na imprensa comum, não aparece nem na imprensa especializada, que a dívida pública federal diminuiu de dezembro a março. Tá? Em plena comecinho de crise, dívida pública federal reduziu em um pouquinho mais de 70 bilhões de reais. Isso é simplesmente fantástico. Isso mostra a solidez, a segurança, a responsabilidade, a seriedade da administração da dívida pública federal. E a segurança do Tesouro Direto, pessoal. Quer dizer, qual país que no meio de uma crise violenta como a que está acontecendo agora, conseguiu reduzir a sua dívida pública interna? Hã? Isso aí realmente sensacional, gente. Agora, olha aqui que interessante, ó. Vamos ver cada um deles. Ó. Instituições financeiras, elas detêm, na sua maior parte, prefixados, ó, acima de 50%. Muito legal, né, gente? Isso aí a gente vem mostrando. É a maioria dos tubarões, né, que a gente apelidou aqui no canal. Fundos de previdência contém mais o quê? Índice de preços, Tesouro IPCA, 56%. Bacana, hein, pessoal? Fundos em geral de renda fixa contém mais o que? E multimercados, claro. Contém mais o que? 67%. Taxa flutuante, Tesouro Selic. Por quê? Porque é aquela âncora firme que deixa as oscilações dos demais papéis aparecerem menos. Por quê? Porque reduz duration da carteira, reduz risco da carteira, né? Deixa mais previsível, mais estável. Olha, 2/3 de Tesouro Selic. Pessoal que pergunta sobre os estrangeiros no Tesouro Direto. Não é bem estrangeiros no Tesouro, né? Porque o Tesouro é para quem está no país, né, pessoal? É para quem tem conta aqui. CPF aqui, conta aqui. Então, é um estrangeiro que está regularizado, que está trabalhando no Brasil, que está na economia brasileira. Certo? Então, esses não contam. Mas os não residentes, isso sim é legal. E olha aqui, ó, isso é muito interessante para ver como eles pensam, né? 91% do investimento deles é pré-fixado, tá? Pré-fixado. Ou seja, assim como bancos e instituições financeiras, os investidores não residentes, tá? Estrangeiros mesmo, eles gostam de previsão. Esses grupos aí, pessoal, gostam de previsão. Ó, instituições financeiras têm 51% em pré-fixados. Não residentes têm 91% em pré-fixados. Tá? Porque é previsão. Ah, você tem um prazo ali para 2026 a 7%. Ok, vai ficar até 2026 a 7% esse ganho em real. E aí eles vão torcer para o real não perder muito para o dólar. Né? É o que eles podem fazer, certo? Governo recomprando dívida do governo. Isso aqui é a mesma coisa que empresas recomprando suas próprias ações, tá? Então tem um pouquinho, tá? E ele vai ali metade em IPCA, metade em prefixado, tá? Ele não recompra Tesouro Selic. Seguradoras, seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, ó. Eles, enquanto tá com dinheiro, enquanto os sinistros não acontecem, as seguradoras investem no Tesouro Direto, perdão, investem em títulos públicos, tá? Investem em papéis do Tesouro, é isso que eu quis dizer. Então, olha só, pessoal, enquanto o dinheiro está lá parado, esperando os sinistros acontecerem, ele está aplicado aqui, ó. Ele está aplicado aí, ó, praticamente 1/4 em Tesouro Selic, um pouquinho mais de 1/4 em pré-fixado e quase a metade em Tesouro IPCA. E isso aqui é um volume financeiro tão grande, gente, que é significativo para a dívida pública federal. É uma fatia significativa, ó. Tá? Aqui eu não tenho percentual, mas depois dá para dar uma olhada no documento que tem. E outros aí entra o Tesouro Direto também. E aí vejam o predomínio, né, a nossa preferência. Não é a nossa do canal, mas a preferência do público que investe no Tesouro Direto é Tesouro Selic. Está aqui, ó, taxa flutuante. Tá? Depois o Tesouro IPCA, índice de preços, e depois os prefixados. Agora, pessoal, para encerrar aqui, ó, vamos colocar os prazos também para vocês terem informação, ó. Instituições financeiras vão predominantemente ali até 3 anos, ó, com quase 60% até 3 anos, ó, até 1 ano e até 3.
Fundos de previdência vão para prazos longos, ó, então 41% acima de 5 anos. Fundos, em geral, também ficam concentrados no curto prazo, com 58% até 3 anos. Não residentes, ó, eles compram pré-fixado, 91%, está ali em cima, e de preferência de prazo mais curto, ó, dando aqui 65% até 3 anos. Muito interessante, né, pessoal? Bom, governo eu nem vou comentar porque não faz muito sentido. Seguradoras, aí elas têm um mix, né? Elas chegam a ter um prazinho mais longo ali, ó, 38%, ó, tá? 13, 27, 38 é praticamente mais equilibrado aqui, tá? Me parece que seguradoras compram de tudo, tá? E outros, ó, onde está o Tesouro Direto, aí a gente tem aí mais ou menos um prazo curto, porque tem 49% até 3 anos, tem muito Tesouro Selic aqui, que também entra no prazo mais curto, né? Mas tem um pouquinho de prazo longo aí, mais que fundos em geral, mais que não residentes e mais que as instituições financeiras. Porque o Tesouro Direto vende mais Tesouro IPCA para nós do que o Tesouro Nacional vende NTNB para esses públicos aqui. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Passamos aí de 20 minutos de vídeo, mas eu acho que é uma informação extremamente importante, tá? Colocar um pouco de luz. E isso aqui é a fonte de dados, né, pessoal? É o relatório da dívida pública, né, pessoal, de março. Eu até acho que isso vale a pena a gente comentar mais vezes à medida que saírem os próximos relatórios, né? O mensal de abril acho que vai ser muito importante, porque vai ser, de repente, abril e maio aí vão ser os principais meses aí de problemas, eu acredito, em função da crise mundial. E tem informações muito importantes aqui. E tem um pessoal, às vezes, que interpreta mal os dados ou fala errado mesmo, né? Então tá aí, pessoal. Tem que ir na fonte, ler direitinho, ver direitinho como a coisa está acontecendo. E o dado que me chama muita atenção aqui é que a dívida pública federal reduziu de dezembro de 2019 para março de 2020. Reduziu. Dívida pública federal reduziu. Isso é fantástico. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.